A bênção da família. Gálatas capítulo 4, versículo 5. A Bíblia está falando a respeito disso. Gálatas 4, 5, a Bíblia fala: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele nos adotou. Olha para o teu irmão, avisa ele, fala: o Senhor te adotou. Dá um sorriso bonito para ele, fala: o Senhor te escolheu. E versículo 6 deixa isso claro. Olha o versículo 6: e porque vós sois filhos. Cadê alguém que é filho aqui? Tem alguém que é filho de Deus aqui nesse lugar? Não, você não entendeu. Tem alguém que é filho de verdade de Deus aqui nesse lugar? Filho tem liberdade, filho tem intimidade com Deus, filho tem liberdade para chegar na casa e abrir a geladeira, filho tem liberdade para andar feliz. A Bíblia fala: onde está o Espírito de Deus, ali existe liberdade. Tem alguém que é livre na presença de Deus? E é por isso que a gente fica de pé, é por isso que a gente grita aleluia, glória a Deus, é por isso que a gente é feliz. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Levanta as suas mãos e fala: Abba, Pai. Mais alto, fala: Abba, Pai. Fala: Paizinho amado, Paizinho querido. Oh, glória. É uma intimidade que Deus te chamou para viver. Filho tem intimidade. Filho tem intimidade. Filho conhece, filho anda junto, filho conhece o coração do Pai. E nós, como filhos, nós somos uma igreja de filhos de Deus. Olha que coisa sobrenatural, nós somos filhos de Deus. Eu estava comentando mais cedo que para alguém ir na minha casa é necessário que ele tenha intimidade comigo, mas não significa que ele tenha um nível máximo de intimidade, não. As pessoas que vão na minha casa e têm algum certo nível de intimidade, eles ficam na sala e na cozinha, que é o lugar da comunhão, onde a gente faz comida, come lasanha e come picanha, aleluia, glória. E se a pessoa tem um pouquinho mais de intimidade, ela conhece até o quarto de hóspede, sabe? Ela até consegue dormir na minha casa, olha que bênção, porque ela tem um pouquinho mais de intimidade. Mas filho, irmão, filho tem a cara de pau de entrar no meu quarto, subir na minha cama e falar: vou dormir aqui hoje. E eu olho e falo: de jeito nenhum, porque você tem a sua cama. Aí ele responde: então dorme comigo na minha cama, deita lá comigo um pouquinho. Filho tem intimidade, filho tem essa proximidade, e Deus está te chamando para ter essa proximidade da presença dele. Eu quero te desafiar a sair daqui e andar na presença de Deus de uma forma cada vez mais íntima, de uma forma cada vez mais próxima, de uma forma cada vez mais real. Tem alguém que aceita esse desafio em nome de Jesus? E eu quero contar hoje 4 pontos que todo filho tem e que nós como igreja precisamos ter com o nosso Deus, nosso Pai. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. João está direcionado à igreja e ele fala com cada perfil dentro da igreja de repente. E no versículo 12 ele começa falando assim, olha lá, versículo 12, 1 João 2, 12. Vou pedir para a mídia ser bem rapidinho, porque nós temos muita coisa. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Que coisa poderosa. Filho anda na presença do Pai e sabe que o Pai o perdoou. Filho aceita o perdão do Pai. Olha que coisa. Dá um sorriso para o teu irmão, fala para ele, fala: você não é perfeito não. Fala: está longe de ser perfeito. Fala: mas você foi aceito. Coloca a mão no ombro dele e fala: você não é perfeito. Fala: mas você foi escolhido como filho. Posso ouvir um amém aqui de quem recebeu essa? Que coisa sobrenatural. Versículo 13, a Bíblia continua falando e fala agora para pais. E ela fala assim, olha: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É interessante que quanto mais você anda na presença de Deus, de longo tempo na presença de Deus, você consegue enxergar que Deus não muda. Você consegue entender, Deus não muda, Ele é imutável. Querido, conheci o Senhor muito cedo, muito cedo. Os anos se passaram e hoje eu sou um jovem
jovem adulto. Sou um jovem há mais tempo um pouquinho. Não sou velho não, mas sou jovem. Mas já andei bastante com Deus. E sendo pai eu vi a fidelidade de Deus em toda a minha vida. E eu sei, Ele não muda, Ele é imutável. Todo aquele que é um pai na fé, todo aquele que é um pai já há muitos anos, você consegue enxergar a fidelidade de Deus. Deus sempre é fiel. Que coisa. E a Bíblia continua, olha lá, pode deixar o texto, querido. Pode deixar o texto. No versículo 13 mesmo: Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Que coisa, é um povo que se posicionou em Deus. Jovens são filhos que se posicionaram, que criaram um pouquinho de maturidade e que se posicionaram em Deus. Chegou o tempo de você se posicionar em Deus e vencer o maligno cada vez mais. Eu vou falar de novo, chegou o tempo de você vencer o maligno, se posicionar em Deus e vencer o maligno cada vez mais. Essa semana você vai vencer o maligno, semana que vem você vai vencer o maligno, no próximo mês você vai vencer o maligno, no segundo semestre você vai vencer o maligno. Chegou o tempo de caminhar e cada passo de fé também será um passo em cima da cabeça do diabo, em cima da cabeça da serpente, porque ele te chamou para vencer. E eu quero ouvir um amém de quem crê nisso de verdade. Versículo 14, a Bíblia fala: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. É interessante ele enfatizar a mesma frase para os pais. Todas as vezes que a Bíblia está enfatizando algo, você tem que prestar atenção. Na semana que vem nós vamos trabalhar esse assunto. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Quem é filho de Deus tem que ter a garantia que a palavra de Deus permanece nele todo o tempo. Quero ouvir um amém. Tem gente que conhece tão pouco da Bíblia que qualquer ditado ele acha que é Bíblia. Tem gente que qualquer ditadozinho, que a voz do povo é a voz do povo, irmão, não é de Deus, ponto final. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece a voz do Pai. Isso é um problema muito sério. E a Bíblia continua falando: e tendes vencido o maligno. Eu quero trabalhar hoje 4 pontos muito simples. O primeiro é que filho carrega algo que é poderoso. Filho carrega o poder de um sonho. Todo filho sonha muito. Todo filho sonha mais que o pai. Engraçado falar isso, mas eu quero te deixar claro: todo filho sonha mais que o pai, porque o filho não sabe o preço de um sonho. O pai sabe o preço de um sonho. O filho fala: não, quando eu crescer eu vou ter um carro, eu vou ter tal carro, uma Lamborghini, e vou dar uma Lamborghini para os meus amigos, vou dar para o meu pai uma Ferrari, porque ele não conhece o preço de um sonho. E por causa disso ele sonha. Tudo que o filho tem é sonho. Ele enxerga o futuro. Ele fala: quando eu fizer 18 anos eu vou tirar minha carta e vou comprar meu carro. Não, porque eu vou ser tal coisa, ele sonha, o tempo inteiro ele sonha. E sabe o que é maravilhoso? Porque quem chega na igreja, a Bíblia fala assim: porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaura a sua sorte, quando você entra na presença de Deus, Deus restaura o seu sonho, você passa a sonhar os sonhos de Deus agora. E eu quero profetizar que você vai sair daqui como quem sonha. Você vai sair daqui com alegria, com um sorriso no rosto de quem sonha, de quem é filho de Deus. E filho de Deus passa a sonhar de verdade. Oh glória! Tem alguém que crê nisso? Fala um amém bem forte. Faz a cara de quem sonha para a pessoa que está do seu lado. Faz a cara de quem sonha. Isso. Se você está na internet assistindo, coloca aqui: eu sonho. Fala: eu estou sonhando. Oh glória! Porque filho sonha. Atos capítulo 2 versículo 17, a Bíblia fala assim: quando o Espírito Santo fosse derramado, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Porque o filho tem sonho, mas não tem visão. Porque o filho tem um sonho, mas não sabe uma maneira de alcançá-lo. E o pai, os vossos velhos sonharão. Por quê?
Porque ele tem a visão de como alcançar as coisas, mas o sonho ele já não tem mais tanto tempo e nem tanta disposição para sonhar novamente. E na presença de Deus, o filho que sonha passa a ter visão de como alcançar, e o velho que tem visão passa a sonhar novamente. Essa é uma noite onde o poder de Deus está reestruturando você e te preparando para viver a boa, agradável e perfeita vontade dele. Deus está restaurando a sua mente, Deus está transformando o seu olhar, Deus está transformando a maneira que você ouve, Deus está transformando a maneira que você reage e se posiciona, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Tem alguém que recebe isso aqui? Fala eu, fala amém. Segundo ponto, os filhos sonham. Segundo ponto é que não somente os filhos sonham, mas os filhos aprendem rápido. Você acabou de ver no texto que eles guardaram a palavra de Deus. Pode projetar de novo, 1 João 2,13. 2,13. Porque a palavra de Deus habita em vós. É interessante isso. Não, 14 mesmo, pode colocar o 14, olha lá. Só para eles verem que o que eu estou falando é verdade. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Todo filho tem fome de aprendizado, todo jovem tem fome de aprendizado e aprende numa facilidade impressionante. Tudo que o velho não tem é a fome para aprender e nem a velocidade para aprender. É interessante ver pessoas que já são velhas, muito velhas, e têm dificuldade, e elas falam: essa tecnologia é difícil, me ajuda aqui, meu filho. Aí você vai olhar, você fala: o que será que é? Você fala: esse aplicativo é difícil, o que é? É o WhatsApp. Ah, entendi. Já a criança que nasceu agora já sabe usar o WhatsApp melhor do que o adulto, melhor que o pai dela. Impressionante, porque já nasceu naquela realidade. É uma fome de aprendizado e retém as coisas muito fácil. Muito. Estava vendo um meme esses dias que eu ri muito. Uma criança de uns 2 anos, mais ou menos 2, 3 anos no máximo, e ela olhando um sistema de som, aqueles sistemas antigos que tinha CD, e eu estava tocando a música e ela olhando para o sistema de som e falando: Alexa, para. Porque ela aprendeu já outra realidade, ela já está no outro nível de tecnologia. Todo filho tem fome de aprendizado. Toda pessoa que converte, ela tem fome de aprendizado, de ouvir a voz de Deus. Ela tem fome de ler a Bíblia. Ela tem um anseio por buscar a Deus. E eu quero profetizar que você vai ter esse anseio todos os dias da sua vida, que você vai caminhar na presença de Deus, que você vai ter fome de Deus. Quero ouvir um amém de quem crê nisso, em nome de Jesus. Todo aquele que tem fome de Deus, ele tem uma fome de aprendizado, de receber algo de Deus. Sabe o que é muito interessante? Todo mundo já foi para um rodízio com fome e comeu mais do que deveria, verdade ou não é? Quem já passou por isso, não precisa levantar a mão, não precisa não. Agora, irmão, quando você vai para um rodízio com fome e com alguém que também está com fome, parece que vira até uma competição. E uns dois vão comendo e conversando e comendo, de repente você sai de lá rolando. Como é importante andar com pessoas que têm fome da presença de Deus, porque a sua fome contagia outras pessoas. É tão bonito ver pessoas que acabaram de converter adorando a Deus, porque a fome que ela tem de Deus contagia outras pessoas. E quem está do lado fala: ah, eu também quero esse Deus, eu também quero, oh glória. E a pessoa ajoelha, ele fala: eu também vou ajoelhar, aleluia. E a pessoa levanta a mão e a pessoa grita aleluia, a pessoa grita glória a Deus. Sabe aquela pessoa que ela não assiste a palavra, ela participa da palavra? Tem alguém que está aqui desse jeito? Fala amém, pelo amor de Deus. Ela não simplesmente fica distante, não, ela recebe do ambiente, ela recebe, porque ela tem fome. Filhos têm fome de aprender, fome de um novo tempo. Que essa fome nunca se acabe na sua vida. Terceiro ponto que eu quero citar de maneira bem rápida: o filho confia no pai. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Vocês conhecem o Pai. E todo aquele que conhece o Pai confia nele. Confia. Estava comentando no culto da manhã que
O culto acabou algumas semanas atrás e uma criança subiu no altar. E o pai estava conversando ali na frente. E a criança deu um impulso, veio correndo aqui até no meio da igreja. E começou a correr e no meio da corrida falou: pai, eu vou pular, me segura. E na hora que ela saltou, o pai veio correndo para segurar ela. E o pai desesperado conseguiu segurar, falou: não faz isso, meu filho, não faz isso. E ele falou: subiu de novo e pulou de novo. Porque o filho confia no pai, o filho tem a garantia de que o pai vai cuidar dele, o filho tem essa certeza, essa convicção: o pai cuida de mim, o pai cuida de mim. Dá um sorriso para o teu irmão, avisa ele, fala: Deus cuida de você. Fala para ele: confia em Deus. Quando é o momento que você perde a confiança em Deus? É interessante que no momento em que você passa a confiar nos próprios braços, você já não confia tanto na presença de Deus. No momento em que a criança começa a crescer e vira um pré-adolescente, ela já começa a falar, ela já começa a ter uma ciência e falando assim: o pai que sempre cuidou, que sempre eu confiei, será que ele vai continuar? Chegou o tempo de renovar a sua confiança em Deus, renovar a sua confiança no Deus que sempre guardou, que sempre cuidou de você, no Deus que prometeu e que é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Levanta a sua mão direita, fala: Ele é fiel para cumprir. Ainda mais alto, fala: Ele é fiel para cumprir. A última coisa que eu quero falar, para a gente ter um momento de ministração, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Interessante que naquele mover, os pais recebem uma orientação. E a orientação, a ordem em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 é a seguinte. Projeta para nós, mídia, rapidamente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Guarda no teu coração. Seja cheio disso. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Todo aquele que está cheio da palavra de Deus, a palavra flui o tempo inteiro. Ele cita a palavra, ele decorou a palavra, aquilo está dentro dele, ele vibra com ela. Mas ainda existe um segundo passo que o pai tem que aprender. Versículo 7, a Bíblia fala assim: tu as inculcarás a teus filhos. O que significa isso? É colocar aqui dentro, irmão. É repetir, é falar, é falar, é falar. É falar tanto da palavra que os seus filhos começam a repetir. Existem algumas frases que toda mãe fala e que todo mundo termina a frase. Existem algumas frases que o pai fala e que todo mundo conhece, porque o pai já repetiu tantas vezes que você já sabe o que ele vai falar. Pois é isso que a Bíblia está falando. Inculca nos teus filhos, coloca aqui dentro, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. É o tempo inteiro você vai falar para que os seus filhos caminhem na palavra. Por quê? Aí entra o quarto ponto. Os filhos são um livro em branco. Eles são um livro em branco. E tem duas coisas que escrevem naquele livro. A segunda, e tão importante quanto a primeira, são as próprias escolhas daquele filho. Mas elas são a segunda. A primeira são as palavras que saem da boca do pai. As palavras que saem da boca do pai vão escrevendo na vida do filho. E isso aqui é tão importante, e nós estamos hoje num dia de bênção paterna, onde os pais vão abençoar os filhos. E isso aqui é tão forte. Por quê? Vou explicar por quê. Porque em alguns momentos, os pais que não têm sabedoria e maturidade emocional, acabam falando o que não deviam e escrevem na vida do filho algo que não deveriam escrever. Possivelmente, você que está aqui me ouvindo agora, você que está assistindo online, você deve ter tido algumas coisas na vida que foram escritas e não deveriam estar lá, e que no momento de imaturidade foram escritas e não tem mais como apagar. Tem como consertar, tem como curar, mas a ferida foi feita.
A palavra dita não tem mais volta. E por que eu estou te falando isso? Porque para aqueles que já são pais, que você tenha a maturidade de a partir de hoje escrever uma nova história na vida dos seus filhos. E para aqueles que ainda não são, que você tenha a maturidade de escrever aquilo que Deus determinou e não um momento da raiva. Que você possa mudar a história que foi escrita na sua vida, na vida dos seus filhos. Quem está entendendo? Fala um amém bem forte. É muito importante que você aprenda isso que eu estou te falando hoje, para que você não plante maldições sobre a vida do teu filho, para que você não marque de maneira maligna a vida dos teus filhos. E talvez você esteja pensando: puxa, como eu queria que meu pai tivesse ouvido isso hoje, há muitos anos atrás, na verdade. E eu estou aqui para te falar que, por mais terrível que tenha sido a trajetória até agora, Deus tem poder para reconstruir e dar uma nova direção a partir de hoje.